Quem já conhece a minha opinião a respeito do Greta Van Fleet, certamente está babando para que eu comente o novo disco dos moleques. Pois é, esse é o assunto desse vídeo aqui. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu vou interromper esse papo aqui porque eu tenho uma dica sensacional para você e é exclusiva para você. O lançamento de mais um livro do extraordinário e saudoso Neil Peart, Roadshow, que é o relato escrito por ele, claro, evidentemente, a respeito de tudo o que aconteceu durante a turnê mundial R30, né? Vamos falar o termo brasileiro, R30, que rolou em 2004 e que celebrava o 30º aniversário do trio. E essa turnê englobou o quê? 9 países. Então, para variar, o Neil Peart ele escolheu viajar de um show para outro de moto. Ele acabou percorrendo 34 mil quilômetros em estradas secundárias, rodovias, aquela coisa toda que você já sabe. E aí nesse livro Roadshow, cara, você tem um relato sensacional dos bastidores da turnê e também dessas viagens dele por essas estradinhas, as cidades pequenas que ele visitou e a maneira como ele escreve. Você que já leu algum livro dele já sabe, é absolutamente cativante como sempre, repleta de reflexões muito bacanas. Então você vai poder comprar isso de uma maneira muito legal, com um desconto que você já conhece, do mesmo jeito de sempre. Basta você clicar no link aqui embaixo ou no QR Code que você está vendo na tela, preencher o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você vai poder comprar esse livro sensacional com 20% de desconto. Então não esqueça, clica no link aqui embaixo ou no QR Code, preenche o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você vai adquirir essa obra, que é um negócio sensacional, com 20% de desconto. Tá legal? Recado dado. Vamos seguir com o papo aqui. Meu amigo e minha amiga, você que já sabe o que eu acho a respeito do Greta Van Fleet, inclusive eu já fiz até um vídeo a respeito disso aqui no nosso canal, você deve estar babando para saber a minha opinião a respeito do novo álbum dos moleques, que acabou de sair agora. Só que antes de eu entrar nesse assunto, evidentemente que você vai fazer a sua inscrição aqui no canal e vai visitar a nossa nova loja. É cheia de produtos legais, de umas camisetas muito bacanas, como essa aqui que eu estou usando aqui agora, que é bem apropriado para quem vai assistir esse vídeo a respeito do novo álbum do Greta Van Fleet. Mas enfim, não há nenhum problema em revisitar o passado. Não tem problema. Tanto que inclusive gente como o Lenny Kravitz, como o Black Crowes, como o Jack White, tanto com o White Stripes quanto na carreira solo, eles fizeram isso e de uma maneira muito legal. Não há problema nenhum. No caso do Greta Van Fleet, desde que eles lançaram o álbum de estreia em 2018, que era o Anthem for the Peaceful Army, ficou assim muito evidente que os moleques chuparam um monte de ideias do Led Zeppelin. Qual o intuito disso? Muito simples. O primeiro deles era levar para a garotada um tipo de som que elas nunca ouviriam no original, né? E grudar isso a uma imagem despojada e juvenil. E é claro que isso ia agradar muito aquela menininha pseudo hippie que adoraria viver novamente nos tempos dos avós dela em Woodstock, sabe? A outra intenção era agradar os tiozões roqueiros, né? Que são aqueles caras incapazes de aceitar qualquer tipo de som
feito depois de 1977, né? E eu vou falar uma coisa assim, eu reconheço que foi uma jogada muito esperta, né? Principalmente no meio do show business lotado de garotas arfantes de sussurrantes e aquelas moçoilas rebolantes cantando a respeito de amor com a profundidade de um pires. Então, no meio desse show business descartável, apareceram 4 moleques, né, com essa proposta. Aliás, com essas propostas que eu acabei de falar para vocês. Só que, como eu comentei no vídeo anterior que eu fiz a respeito da banda, esses moleques, eles exageraram na dose. Então, assim, e as comparações com o Led Zeppelin resvalaram quase no plágio. Óbvio. E sabe o que aconteceu de diferente no novo disco? Quase nada. Porque o segundo álbum, que foi lançado recentemente, que chama-se The Battle of Gardens Gate, traz as mesmas referências do disco anterior, ou seja, basicamente aquele pastiche de Led Zeppelin, né? Só que acrescido de mais imitações. Pois é, agora tem muito do Rush pré-2112, né? 2112, como a gente fala aqui. E tem até coisas do Styx. Lembra do Styx? Aquela banda dos anos 70, dos anos 80, que fez muito sucesso nos anos 80 com aquela balada horrorosa chamada Baby I Love You. É isso? Baby I Love You, deve ser. Uma merda gigantesca. Como a grana investida nesse disco foi muito alta, né? Eles tinham uma verba muito grande. Eles trouxeram um produtor chamado Greg Kurstin, que é um cara que já ganhou aquela papagaiada de Grammy, que, né, hoje não tem mais relevância nenhuma, mas enfim, ele ganhou Grammy por conta de uns discos que ele fez com a Adele e com o Beck. E é um cara, por exemplo, que já trabalhou com Foo Fighters, já trabalhou até com o Paul McCartney, né? Então, contrataram um produtor de peso, né? Aí, o guitarrista, que é o Jack Kiska, junto com o irmão dele, baixista, o Sam Kiska, e o baterista, que é um cara chamado Danny Wagner, né? Que é a parte instrumental da banda. Eles nem disfarçam, cara, o quanto eles pegaram emprestadas algumas ideias, por exemplo, do House of the Holy, do Led Zeppelin. Deixa eu até mostrar essa ediçãozinha especial que eu tenho aqui, ó. Que é esse disco aqui, ó. Tá vendo? Tá? Descasso. Mas os caras nem disfarçaram. Tudo isso para fazer com que o outro irmão, né, o vocalista, o Josh Kiska, ele pudesse oferecer assim as mais histriônicas imitações de Robert Plant. E agora também ele está imitando, sabe quem que era? O Geddy Lee, com aquele timbre de voz que o Geddy Lee tinha nos anos 70. E tem também, cara, umas imitações, sabe de quem, cara? Do Nod Holder, do Slade. Lembra o Slade, uma banda sensacional? Pois é. Então, assim, bom, pensando bem, quem disse que nada mudou, né? Os caras estão imitando outras pessoas além do Led Zeppelin. Por exemplo, a música que abre o disco, que chama-se Hit Above, ela tem uma introdução climática de órgão Hammond, né? Aquela coisa toda. E aí entra depois uma parte cadenciada, né? Só que tem um problema, cara. A música em si, ela parece sobra de algum disco do Styx. E o Josh claramente imitando o Geddy Lee na época do Fly By Night. Tudo isso como se a banda tivesse passado uns 15 dias ou assim, ouvindo toda a discografia do Cat Stevens. Tem uma canção chamada My Way Soon, que é descaradamente como é que eu vou dizer assim, um empréstimo, né? Para usar uma palavra bem leve, né? Quase plágio de uma canção do Slade, cara. Aliás, assim, é incrível que essa música, ela parece um cover do Slade,
só que tocado pelo Black Crowes, com o Noddy Holder nos vocais, cara. É um negócio absurdo. Aí depois tem uma balada progressiva chamada Broken Bells, que é aquela canção que ela foi feita para quem tem muita saudade do Fleetwood Mac dos anos 70, junto com o Renaissance. Sabe aquela banda progressiva maravilhosa? É como se fosse um cruzamento dessas duas bandas, cara. E é ideal para aqueles tiozões que ficam resmungando: ah, na minha época, naquela época, o som era bom, sabe? Você deve conhecer gente assim. Tem uma música chamada Built by Nations. E tem uma outra também que é Caravel. E tem uma outra que é Trip the Light Fantastic. Essas três músicas. Essas três músicas são aquelas que têm as mais evidentes chupadas do Led Zeppelin, do disco, né? Inclusive o timbre de guitarra assim, é idêntico ao do Jimmy Page. Idêntico. E tem uns riffs assim meio... por exemplo, a Built by Nations, por exemplo, ela tem uns riffs meio que... Como é que eu vou dizer? Meio que emprestados, até de uma maneira meio porca, assim, meio... Uma adaptação meio porca de Black Dog. A própria Caravel, por exemplo, ela soa como se o Geddy Lee dos tempos do Caress of Steel, que é esse disco aqui maravilhoso, como se o Geddy Lee fosse o vocalista do Led Zeppelin. E a Trip the Light Fantastic, ela tem ainda um daqueles finais grandiloquentes, né? Com coral, com cordas, né? Isso, trabalho do produtor. Só que tudo soa tão próximo do plágio, cara, que esses moleques vão ter muita sorte se eles não forem processados. Aí tem uma outra canção, acho que ela deve ter mais ou menos uns 7 minutos, né? Quase 7 minutos. Chama Age of Machine, que ela traz uma mistureba de Rush com Styx e com uma evidente chupada de No Quarter do Led Zeppelin, daquele disco que eu mostrei, o House of the Holy, ali no meio, ali meio disfarçado, né? E tem um solo de guitarra assim que ele é meio desconexo assim do resto da música, que dá a impressão que o solo foi meio que aprovado por engano, sabe? Na mixagem, tipo assim, vamos escolher esse aqui. Aí tem uma música que todo mundo tá falando que foi inspirada aqui na passagem da banda pelo Brasil, né? Que chama-se Tears of Rain, que é assim, o pessoal conta que essa música foi inspirada quando os caras estiveram aqui no Brasil e viram uma favela e ficaram super entristecidos e emocionados, não sei o que, bababá. E aí eles fizeram essa música, que é uma balada sensível, né? Uma balada sensível, né? De violão. Só que ela é nitidamente decalcada em Angie, dos Rolling Stones. E pior, o Josh canta essa música, cara. A impressão que dá é que essa música foi cantada por um adolescente auxiliar de toureiro espanhol, né? Que acabou de engolir uma bexiga numa festinha de aniversário de criança, cara. É um troço medonho. Medonho. E, cara, é mais uma daquelas músicas que faz a gente torcer pelo touro numa tourada, né? Troço pavoroso. Tem uma outra canção chamada Stardust Chords, que ela parece que ela foi composta para servir como trilha sonora daquelas batalhas entre orques e elfos e fadas em algum spin-off do Senhor dos Anéis, cara. Os vocais do Josh, eles são tão esganiçados, mas tão esganiçados, que parece que ele está anunciando a entrada dele em Valhalla, só que a 19 quilômetros de distância da entrada daquele paraíso, que é para todo mundo saber que ele está chegando, né? É um negócio horrendo e assim, e estraga completamente a cama harmônica e épica dos teclados que existe nessa música. Já uma outra canção chamada The Barbarian,
ela serviria para esse mesmo tipo de filme, né? Só que mostrando os anões e os outros guerreiros caminhando assim pelas montanhas geladas, né? Naquelas tomadas magníficas de paisagens, né? Aquela coisa panorâmica. Ai, meu Deus, que tédio. Aí tem uma outra música chamada Light My Love. Pelo título você já sabe que vem coisa ruim. Ela foi cuidadosamente criada para cativar meninas que ainda não aprenderam que não existem príncipes encantados. O Josh, ele canta a ponte e o refrão dessa música como se alguém estivesse tirando um prego do pé dele sem anestesia, tá? É uma tentativa tão canhestra de fazer uma balada tipo Lynyrd Skynyrd, só que mais épica, né? Com guitarras distorcidas. Que, fora de brincadeira, cara, o Ronnie Van Zant, se ele ouviu essa música, ele deve estar rodopiando dentro do caixão, assim, ó, tentando sair e dar uma surra nesses moleques. E aí então a gente chega na última faixa do disco, que é The Weight of Dream. Quase 9 minutos. Uma música épica, que é para encerrar o disco com aquela pretensa chave de ouro. E ela tem um início acústico, né, que depois descamba para um solo pretensamente grandioso, né, aquela coisa épica, né? Só que assim, o solo ele é tão grandioso quanto um bolo de fubá que a tua avó acabou de fazer, tá? E essa música é uma clara tentativa da banda criar a sua própria Stairway to Heaven. A intenção ela é tão descarada que você precisa ter muito miolo mole para não perceber. Aliás, o cara que tem miolo mole é esse mesmo cara, por exemplo, que não entendeu, não sacou a típica ironia sarcástica britânica que o Robert Plant mostrou quando comentou a respeito dos moleques, né? E aí você, meu amigo, minha amiga, que tem esse miolo meio mole, que fica repetindo aí, Regis, você é um babaca, porque até o Robert Plant gostou da banda. Não, cara. Ele não gosta, ele sabe que aquilo ali é um quase plágio. E evidentemente, se você pegar a declaração dele, você vai ver que ela é recheada daquele sarcasmo britânico. Pô, nem é preciso você ter um certo distanciamento para você sacar isso. E também, você também precisa ter lá uma capacidade cerebral muito grande para sacar que essa música é realmente uma tentativa de se criar a Stairway to Heaven do Greta Van Fleet. Para piorar ainda mais, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Sempre falo isso. As letras, cara, são de uma pobreza assustadora. Aquela canção que eu falei que parece um cover do Slade, a My Way Soon, ela tem uns versos inacreditáveis. Tipo, I've seen many people. There are so many people. Some are much younger people. Some are so old. Ou seja, eu tenho visto muitas pessoas, né? Existem muitas pessoas, né? Algumas delas são muito jovens e outras são velhas. Cara, perto disso, o Vanilla Ice parece o Bruce Springsteen. Fora umas outras letras, cara, que parecem aquelas frases de filosofia de quadro pendurado na churrasqueira, sabe? De sítio, de tiozão roqueiro, sabe? Aqueles caras são carecas na frente e cabeludos atrás, sabe? Tipo, um exemplo, Your mind is a stream of colors, extending beyond our sky. A land of infinite wonders, a billion light years from here now. Esses são os versos de Light My Love, né? Tipo, a sua mente é uma explosão, uma profusão de cores, né? Que vão além do nosso céu.
uma terra de maravilhas infinitas, a bilhões de anos-luz daqui. Que porra é essa? A ironia disso tudo, meu amigo e minha amiga, é que, como reflexo de um desespero cultural que existe hoje, no meio de pelo menos 2 gerações de retardados aqui no Brasil, eu não duvido que esse disco ele seja saudado como um bálsamo auditivo, tá? E a julgar pelo que eu ouvi nesse álbum, cara, não vai dar certo tentar levar esses moleques a sério, cara. Isso nunca vai acontecer. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essas então foram as minhas opiniões a respeito do novo disco do Greta Van Fleet. Não esquece de fazer sua inscrição aqui no canal, que você já sabe muito bem como faz. E não esqueça de visitar a nossa nova loja. É a novíssima loja, né? Com produtos muito legais, umas camisetas sensacionais. Uma delas é essa aqui, ó, tá? Um recado pra você na hora de ouvir esse disco dos moleques aqui, tá bom? Então, um abraço, saúde pra você, pra sua família, pros seus amigos e até a próxima.